Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui da cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? E todos são muito bem-vindos para o nosso estudo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser conhecer nosso trabalho, todos os sábados nós estamos na nossa reunião, né, pública, nossa reunião de tratamento espiritual, e que temos palestra, passe e depois o atendimento individual para aqueles que necessitarem, nós estaremos à disposição, né? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar continuidade. Nós estamos realizando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Muitos têm participado conosco e você é convidado a também participar conosco nessa noite, né? Livro de André Luiz, Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo, nós vamos entrar no capítulo novo agora, né? Capítulo 22, Emersão do Passado. Emersão do passado, aquilo que emerge, né? Aquilo que está no fundo e vem à superfície, né? Emerge, né? Quando é imersão, você vai mergulhando, né? Quando é emersão é que tá vindo à tona, né? Emersão do passado, tá? Então vamos lá. Aulos e seus pupilos, o André Luiz e o Hilário, né? Voltaram a participar de nova reunião do grupo presidido por Raul Silva, em que 5 pessoas obsidiadas seriam atendidas. Então vamos lá, né? Porque esse livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, desde o começo do livro a gente vê o André Luiz, o Hilário e o Aulus participando de algumas reuniões mediúnicas, né, de um certo grupo, né? Então eles vão analisando cada uma das mediunidades daquele grupo, mediunidade consciente, mediunidade inconsciente, o desdobramento, a doutrinação. Então, é tudo que vai ocorrendo dentro do grupo, né? Os pacientes que ali estavam participando da reunião, algumas pessoas que estavam para tratamento, né? Então aqui novamente a gente vê essa situação, né? Na obra do André Luiz a gente vê essa situação, né? De algumas pessoas em tratamento, né? Participarem da reunião mediúnica, né? Não fazendo parte da mesa, mas para observarem. O André Luiz até cita essa possibilidade no livro Desobsessão, que é como que um manual prático para as reuniões de desobsessão, né? Como que um manual prático. E o André Luiz prevê casos em que alguns necessitados que tenham condição, que tenham um mínimo de condição de participar da reunião mediúnica, poderem participar para receberem os benefícios, né? A reunião mediúnica é a reunião mais terapêutica da casa espírita. Isso eu não tenho a menor dúvida. A reunião mediúnica é a reunião mais terapêutica da casa espírita. Tudo que se faz é terapêutico, né? O passe, o estudo, a, a palestra que a gente ouve, né? O grupo de estudo, as atividades assistenciais, tudo que a gente faz é terapêutico. Mas a reunião mediúnica ela tem uma capacidade de auxílio, né, muito grande. Quando a pessoa consegue participar, quando ela tem o mínimo de condição, né, um mínimo de equilíbrio assim, para poder participar de uma reunião mediúnica, mesmo que ela esteja passando por grandes dificuldades, mas ela demonstra um mínimo de equilíbrio para poder participar, geralmente tira grandes benefícios, né? Isso é o que a gente tem observado ao longo do tempo, né? Então aqui novamente aparece essa situação, tá? Novamente aparece aqui, ó, o André Luiz está citando aqui, né? Então, Aulus e seus pupilos voltaram a participar de nova reunião do grupo presidido por Raul Silva, em que 5 pessoas obsidiadas seriam atendidas. Tinha 5 pessoas ali para serem atendidas, estavam em processo de obsessão, estavam participando ali, né, como observadoras da reunião, né? Em dado momento, Alexandre, mas elas não estavam sendo atendidas
fora da reunião, elas não estavam fora, estavam sendo atendidas ali, os espíritos ligados a elas, não. Porque, ó, em dado momento, uma das senhoras enfermas caiu em pranto convulsivo, exclamando: Quem me socorre? Quem me socorre? Quer dizer, uma das mulheres, uma das pessoas enfermas, né, que estavam em processo de obsessão e que estavam buscando auxílio na casa espírita, entrou em pranto convulsivo, né? Quer dizer, um pranto bastante intenso e começou a falar: Quem me socorre? Quem me socorre? Né? Ela entrou numa crise assim, né? No meio da reunião, né? Então, isso poderia ocorrer às vezes no momento que ela vai tomar passe, às vezes poderia ocorrer no momento da palestra, às vezes poderia ocorrer no meio de um curso, né? Aí ia ser aquela movimentação para ajudar, e eventualmente ocorre mesmo, né? Situações assim podem ocorrer, mas ela estava numa reunião mediúnica, melhor lugar para se atender desse tipo de demanda, esse tipo de necessidade, né? Poderia ser no atendimento fraterno também, né? Mas é uma reunião mediúnica, né? Preparada para conversar com as pessoas em desequilíbrio, né? Com os espíritos revoltados, aflitos, né? Então, ela entrou nessa situação mais crítica aí, né? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentou: Covarde! Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz. Né? Quer dizer, então a mulher estava, né, estava mesmo falando de alguém, né, que a teria matado, teria apunhalado ela, né? Uma mulher indefesa, tal, né? Então foi alguma trama, foi algum drama que ocorreu que ela estava expressando naquele momento. Algum drama do passado aí que estava vindo à tona. Olha o nome do capítulo: Emersão do passado. Né? Já pelo nome já dá para entender mais ou menos, né? Emersão do passado. Então, é um conteúdo provavelmente que está emergindo do passado. Nós vamos entender melhor na sequência aí, tá? Raul Silva, que é do doutrinador material, né? O dirigente da reunião, a pessoa que coordenava a reunião mediúnica no plano material, com a serenidade habitual, consolou-a, propondo-lhe o perdão como remédio que recompõe a alma doente. Né? Quer dizer que o Raul Silva então foi trabalhando com ela, como a gente faz na, na doutrinação, no esclarecimento, no diálogo com os espíritos necessitados. Ele foi conversando com aquela entidade, com aquele personagem que foi surgindo ali pelas palavras da mulher. Né? O Raul Silva já percebeu a necessidade e foi conversar com o espírito, né? Foi conversar com a pessoa que estava expressando esse conteúdo conflitivo, né? Não era um conteúdo de uma mensagem, não, era um conteúdo conflitivo de alguém que estava sofrendo, né? Padecendo, né? E como era uma situação, é, pelo jeito assim de um assassinato, né? A pessoa foi apunhalada, e tal. Então ele está falando sobre o perdão. É uma necessidade, muitas vezes a gente tem que trabalhar a questão do perdão, né, com os espíritos. Embora seja sempre difícil a gente atingir, a gente pegar nesse tema logo de cara, assim, né, nessas situações assim muito conflituosas, de muita revolta, vingança, é sempre difícil a gente entrar direto nesse ponto de perdão, né? Por quê? Porque o espírito, via de regra, absolutamente ele não quer saber de perdão, né? E é difícil a gente atingir logo de cara esse assunto, né? Eu geralmente eu vou
rodeando mais em função, né, das necessidades, às vezes, orgânicas que ele traz, né, dores que ele sofre, a família dele, onde é que está, né? Eu não toco muito nessa questão do perdão logo de cara, assim, porque é um pouco que dá murro em ponta de faca e às vezes ressaltar mais ainda o problema, né? Agora, quando a gente começa a falar daquilo que ele está sentindo carência, né? Às vezes a saúde que está debilitada, às vezes a família que foi prejudicada, ele não sabe onde é que estão os familiares, uma mãe querida, né? Então eu vou mais por esse lado, né? A questão do perdão ele vai ter que trabalhar com o tempo, né? A questão do perdão ele vai ter que trabalhar com o tempo, né? Então eu não tenho a pretensão de resolver o perdão com ele naquela conversa. Geralmente eu não trago essa pretensão de querer fazê-lo perdoar naquele instante. Perdão muitas vezes vai precisar de muito tempo ainda, né? E na doutrinação muitas vezes nós não temos esse tempo todo para, né, para trabalhar de uma forma tão minuciosa. Então a gente procura despertar o sentimento nele, pelo menos com relação aos parentes dele, né? Se a gente conseguir, pelo menos que ele queira ele estar mais saudável, ele estar mais feliz com ele mesmo, tal, já seria um grande passo, né? Aí a gente encaminha para os espíritos amigos para que eles deem continuidade e aí o espírito, com o tempo, ele vai poder trabalhar a questão do perdão, mas aí já estando melhor, né? Já estando lá no parque hospitalar lá da casa espírita, já estando mais aliviado, fica mais fácil, inclusive, se pensar num perdão depois que a pessoa está melhor, né? Porque quando ela está com a coisa muito acerba, né? As dores, o mal-estar, a raiva, tudo assim muito vibrante ainda, é meio difícil, né? Mas são temas que eventualmente a gente acaba tendo que entrar também na conversa, né? Eu evito um pouco a princípio, mas de vez em quando a gente tem que tratar mais frontalmente, né? O Raul Silva estava, né, de uma forma serena, tal, consolando a entidade, propondo-lhe o perdão como remédio que recompõe a alma doente, o que está perfeito, né? Ok, é isso aí mesmo, né? É só uma questão de estratégia de doutrinação, né? Guardar ofensas é conservar a sombra, disse-lhe o dirigente. Né? Tá aí uma coisa boa de se falar, né? E que é pura verdade, né? Guardar ofensas é conservar a sombra, né? E isso é bom para a gente também, né? Porque todo estudo aqui, na verdade, é para ajudar nós que estamos aqui, né? Nós estamos conversando sobre isso para que nós sejamos beneficiados, né? Guardar a sombra, né? Guardar a mágoa, guardar o ódio, guardar o ressentimento, a raiva, isso tudo é guardar veneno dentro de nós, é guardar lixo dentro de nós, lixo psíquico, lixo emocional, lixo vibratório, energias deletérias. Quando a gente se ama de verdade, a gente não conserva esses sentimentos baixos. Por quê? Porque esses sentimentos conservados em nós nos matarão, produzirão doença, produzirão desarmonia do sistema nervoso, do sistema gástrico, do sistema respiratório, do sistema digestivo, de um modo geral, gastrointestinal, né? Glandular, né? Vocês entendem? Então, conservar esses sentimentos é nos matar, né? É nos matar. Então, a proposta de alto amor passa inevitavelmente por não cultivarmos mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, desejo de vingança, né? Não desejar o mal para o outro, porque se tudo que a gente deseja para o outro, primeiro já nos atingiu, né? Porque tudo que sai de nós, de alguma forma, estava em nós, foi fermentado dentro de nós, né?
Então, uma vez fermentado dentro de nós isso aí, para depois sair de nós, quer dizer que nós já desarticulamos as nossas forças vitais, prejudicando a nós mesmos, né? Depois acabam surgindo aí problemas variados, né? Cânceres e problemas variados aí que a gente pode viver, né? Tanto no corpo físico quanto no emocional. Depressões, né? Então, muitos problemas têm origem justamente nesses sentimentos mais baixos, né? Que nós podemos ter, mas não devemos cultivar, né? Todos nós podemos sentir esses sentimentos. É natural de todo aquele que está vivo sentir isso tudo que a gente pode sentir. Mas a gente não deve cultivar, é diferente. Né? Cultivar quer dizer você ficar insistindo, né, naquele sentimento que pode nos destruir. Né? Você vê uma coisa que a gente fica mal com o outro e destrói a nós. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, o objeto da sua contrariedade é com o outro, mas faz mal para mim. Tem sentido um negócio desse, né? Por isso que a Joana de Anjos, ela fala no livro O Ser Consciente, né? Ela fala que a pessoa que cultiva mágoas nunca tem razão. Nunca tem razão. Por quê? Porque por mais que ela tenha razão no sentido da ocorrência, né, que alguma pessoa teve uma ação negativa com ela, ela perde a razão por fazer mal a si mesma. Quer dizer, por mais que eu tenha razão, então use a razão, né? Use a razão que tem e ame-se, né? Cuide-se, né? Não fica dando recibo pro mal, né? Não fica dando recibo pro mal, porque o mal deve ficar com aquele que o fez. Né? Então, se alguém fez alguma coisa lesiva para mim, problema da pessoa. Né? Problema da pessoa. O meu problema é como eu vou reagir a isso. Né? Se eu entro nessa faixa e guardo rancor, ódio e tal, aí passa a ser um problema meu. Porque aí eu dei recibo para a coisa, né? Eu acabei aceitando aquela vibração. Eu acabei entrando na faixa de vibração que a pessoa irradiou para mim. Eu acabei aceitando isso. Agora, quando eu me amo, eu não aceito, eu não entro, né? Não me envolvo com isso que é da pessoa. Né? Ela pode falar mal de mim, pode tentar me prejudicar, até aí é problema dela, não é problema meu. Agora, se eu entrar nessa faixa, se eu começar a ficar mal-humorado por causa disso, irritado, né? Aí eu estou entrando na faixa e passa a ser um problema para mim, né? Passa a ser um grande problema o cultivo dessa energia, né? Então, guardar ofensas é conservar a sombra, disse-lhe o dirigente. Esqueçamos o mal, para que a luz do bem nos felicite o caminho. Então, na doutrinação que o Raul Silva está fazendo, né? Com essa entidade que apareceu aí nessa mulher enferma, esqueçamos o mal, né? Para que a luz do bem nos felicite o caminho. Não há melhora real sem esquecimento do mal. Não há melhora real sem esquecimento do mal. Curtindo aquilo, sofrendo aquilo, né? Se cristalizando naquela situação, aí a gente fica cultivando o mal. O mal não passa. O passado não passa. O passado está sempre presente. E nós precisamos deixar
Então, isso, pessoal, depende muito da nossa atitude mental, né? Do que nós cultivamos, do que nós elegemos. Entre ficar repetindo as ocorrências e ficar contando tudo de novo e ficar falando, né? E adotar uma postura diferente, de não ficar tocando no assunto toda hora, não ficar reclamando. Adote a postura diferente, né? Pense coisas novas, estude coisas novas, converse coisas novas, né? Tá certo que o desabafo é bom, o processo terapêutico é excelente, nós temos que tocar nos assuntos, a pessoa vai contar, né? Vai analisar, vai entender e tal. Só que também não pode, mesmo no processo terapêutico, aquilo não pode ficar como uma vitrola que fica ali só repetindo, 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 né? Então não pode ficar preso esse processo neurótico, né? Nós vamos ajudando a pessoa a quebrar isso aí também, a sair desse discurso, né, de vitimização, de sofrimento, né, ligado ao passado. Nós temos que transcender isso aí, pessoal, tá? Isso é uma necessidade de evolução, de melhoria, né? Nós precisamos seguir em frente, tá? E é uma escolha nossa, sempre uma escolha, né? É uma escolha o que a gente conversa, né? Como a gente pensa. As provas, elas são experiências, são treinos, são aprendizados. E quando a gente fica muito fixado na dor que foi, no problema que foi, né? Aí demonstra que a gente está enxergando não como um aprendizado, como a gente está enxergando como um processo de castigo, de vitimização, né? Isso não é bom para a gente, né? Isso não nos ajuda na nossa evolução, tá? Geralmente quando a gente não esquece as coisas, é porque a gente não trabalhou o sentimento ligado àquelas coisas, a emoção, a energia ligada àquelas recordações, tá? Não é só uma questão de memória, esquecer ou não esquecer. Por quê? Porque aquilo que está muito impregnado de energia ruim, que não foi posta para fora, não foi trabalhada, né? Aquilo ali fica sempre voltando num processo neurótico, uma fixação neurótica, até para que seja resolvido. Então aquilo fica sempre na nossa lembrança, né? Então, geralmente, quando a gente conversa, a gente vê muito no processo terapêutico, né? A pessoa fala, a gente analisa, né? Enxerga de outra forma, mais positiva, tal, ajuda a pessoa a trabalhar aquele conteúdo, a pessoa chora, põe para fora, tal. Aí depois também aquilo vai caindo no esquecimento. Pode ser que daqui a uns dias ela lembre, uma vez ou outra ela lembre, pode ser, mas já não será mais com a mesma emoção, já não será mais com a mesma dor, com o mesmo sofrimento. Daqui a algum tempo ela vai poder falar até dando risada da situação. E aqui eu estou falando sério, é o que acontece mesmo, vai poder falar até de uma forma bem humorada, porque aquilo já não mexe nada com ela. Né? E devagarzinho vai entrando no esquecimento. Daqui a pouco está uma coisa longínqua, assim, que não, aquilo ali não tem mais problema nenhum para ela. Mas por quê? Porque foi trabalhado isso, né? E foi trabalhado, a pessoa analisou, inclusive a própria responsabilidade dela sobre os acontecimentos, né? A necessidade também dela mudar certos aspectos em si para que não venha ocorrer novamente aquela situação, tal. Então isso faz com que a gente avance, né? E para avançar a gente tem que ir esquecendo as coisas, né? Que vão ficando para trás e outras vão preenchendo a nossa vida, né? Então, porque a gente permite que outras preencham a nossa vida, outras vivências, outros contatos, outros vínculos, outros conhecimentos, outras experiências vão preenchendo a nossa vida, né? E aí aquilo ficou todo para trás, um passado que a gente já nem lembra direito, né?
certo? Então, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eu sei que todos vocês têm, né, as coisas aí, os ganchos presos em certas situações, né? Eu sei que vocês têm. Cada um de vocês aí, eu tô vendo que vocês estão colocando algumas coisas, né? Cada um de vocês tem os certos ganchos em determinadas ocorrências. Todos nós temos, né? Por isso que é um trabalho muito íntimo eh, de nós trabalharmos essas situações de uma forma positiva. Às vezes, escrever sobre elas é uma coisa interessante, é projetivo, né? Você escreve, você põe todo o teu sentimento ali no computador, né? No documento que você está digitando lá, toda a história, você passa aquela história limpa ali, ajuda. Depois você deleta aquele documento, né? Você deleta aquele documento e pronto. Aquela energia, você traduziu aquilo em palavra. Você traduziu em consciência, você organizou o seu pensamento, você projetou as suas energias, tal. É uma técnica projetiva, isso ajuda, né? Mesmo que não seja para alguém, né? Você está escrevendo no computador e está pondo tudo ali que você quer, aí depois você vai e deleta aquilo. E aquilo ajudou. Porque a energia que você não traduz em consciência, não traduz em palavra, ela vai para o corpo em forma de sintoma. Entendeu? A importância do processo terapêutico, né? Porque a energia que você não traduz em consciência, que você não traduz em palavras, aquela energia vai para o corpo em forma de sintoma. Tá? Quando a gente fala, nós estamos fracionando energia. É uma fração, cada palavra é uma fraçãozinha de energia. Tá? Então, quando eu falo dos meus sentimentos, quando eu falo das minhas necessidades, dos meus conflitos, eu estou fracionando essa energia. Estou transformando em consciência e estou fracionando essa energia. Né? E por isso que os sintomas vão melhorando. Por isso que os sintomas, né, vão mudando, a pessoa começa a melhorar e há um descongestionar das vias emocionais. Quando a gente está gripado, a gente fica com as vias respiratórias congestionadas, né? Quando a gente passa por certos problemas ao longo da vida, muitas vezes a gente fica com as vias emocionais congestionadas, né? E parece que não tem espaço para mais nada, para relacionamento, não tem espaço para alegria, não tem, porque a gente está com as vias emocionais congestionadas. Quando a gente começa a traduzir em palavras, pôr para fora, tomar consciência, né? Aí nós começamos a fracionar essa energia e abrir espaços novos para alegria, para motivação, para sentimentos novos, para relacionamentos novos, tá? E é muito bonito ver isso acontecer. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê é isso, né? É quando a pessoa começa a descongestionar dessas vias e começa a surgir de novo um sorriso, alegria, esperança, fé, né? Começa a ressurgir as atividades na vida da pessoa. É um processo bem, bem legal de se ver, né? A Sônia Oliver colocou, mas quando não temos outra coisa para preencher do vazio? Todos temos outras coisas, Sônia. Só não terá outras coisas para preencher do vazio quem não buscar, né? Então, as coisas não vão cair do céu no sentido assim. Terá que haver uma receptividade da nossa parte, né? Ressignificar a nossa vida, buscar significados novos, buscar atividades novas, participação, envolvimento, atividades voluntárias, cursos, amizades, né? Então, todos nós podemos descobrir coisas novas, mas para isso nós temos que estar abertos à vida, né? Então, é um processo de abertura e de busca, né? Jesus falou, buscar e achareis. Né? Aquele que pede, lhe será dado, aquele que busca, acha,
aquele que bate, se abre, é todo um processo ativo, né? Nós não podemos ficar num processo assim passivo, né? Nós temos que ser proativos na busca pela nossa melhora, né? Pelo desenvolvimento dos nossos potenciais, né? Ok. Deixa eu ver, a Giovana colocou. Você viu minha postagem aqui? Deixa eu ver, Giovana. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Se eu não achar aqui, você coloca de novo. É que a coisa vai andando aqui e nem sempre eu consigo enxergar. Vocês me desculpem. Acho que é melhor você colocar de novo. Ah, não, tá aqui, ó. Eu não queria ter mágoa, mas tenho da minha família. Eu sempre rezo, peço a Oxalá para tirar isso do meu coração. É muito difícil para mim. Então, é que aí, Giovana, tem que trabalhar, né? Às vezes tem que entender dessas mágoas. Num processo terapêutico, por exemplo, você vai passando em revista toda a sua vida, né? Porque família é desde a infância. Então, às vezes, tem muita coisa por detrás aí que precisa ser melhor conversado, melhor trabalhado, melhor analisado, entendeu? Então, é um processo, às vezes, trabalhoso que demanda investimento de tempo, de energia, de disposição de melhora, mas vale muito a pena, tá? Até porque família são aquelas questões que a gente carrega muito dentro da gente e pode ser pela vida inteira, né? E fazendo mal, às vezes, pela vida inteira. Então, nós precisamos trabalhar isso para nos libertarmos de certos conflitos, de certos ganchos do passado e do presente, né? Entendeu? Então, ok. É trabalhado, é autoconhecimento, né? Autoconhecimento e exercício de amor. Né? Uma coisa que ajuda a lembrar dos familiares, irradiando sempre energias boas para eles, né? Mesmo com as dificuldades deles, mas irradiar energias boas, que pelo menos você vai mudando os teus sentimentos com relação às pessoas, né? É uma coisa boa, um exercício bom de ser feito, né? Ok? Vamos lá. Então, continuando aqui. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho, né? O Raul Silva conversando com aquela senhora que está como que incorporada, vamos dizer assim, na reunião mediúnica, né? A pobre mulher replicou: olvidar, esquecer, né? Nunca. O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Que coisa, né? Ela está colocando a situação que ela viveu, né? E está expondo para o Raul Silva a sua dor. O que é normal do espírito fazer, até bom que ele faça, porque ele está justamente desabafando, né? Eram coisas que estavam guardadas, às vezes, há séculos, dependendo da situação, ou há décadas, né? Então é bom que ela está pondo para fora. E o Raul Silva, ele vai entendendo qual é o problema dela. Ele vai entendendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai conversar com alguém, uma reunião mediúnica, né, um espírito que está necessitado, é entender qual é o problema do espírito. O que aconteceu com ele? O que ele está sentindo? O que ele está sentindo? Antes de fazer qualquer pregação, e falar de Kardec, e falar disso, e falar daquilo, e fazer uma palestra para o espírito, né? Quer dizer, não. Logo no começo da conversa com o espírito, nós precisamos entender como ele se sente, primeira coisa. E o que ocorreu com ele, para que a gente possa entender. Nem sempre ele vai lembrar de detalhes ou vai poder falar o que ocorreu. Às vezes ele só vai poder falar o que ele sente. Mas isso é informação para a gente.
né? Porque senão você vai tratar o que você nem conhece, o que você nem sabe, né? Você vai tratar como o espírito se você não sabe como ele está se sentindo. Você vai oferecer um remédio que não é o remédio que atende a necessidade dele. Então, primeiro você tem que saber qual é a necessidade dele, né? Então é bom que o espírito fale, né, o que está ocorrendo com ele, né? E aqui a situação é que a mulher, ela foi assassinada, né? É, com um punhal, né? Foi apunhalada aqui, por alguém que a usou aí, né? Que se comprazeu com essa situação de matar, né? Sugou a existência dela e depois a assassinou, né? Quer dizer, é um drama, né? Muito difícil aí e que ela está ainda fixada nessa dor, né? Ok. A gente vê nas reuniões mediúnicas dramas terríveis, né? Situações que as pessoas viveram realmente assim, tocantes, né? Não é fácil. Até porque o nosso passado é um passado complicado, né? Por mais que a gente se ache bonzinho no presente, que a gente não quer mal para ninguém, que a gente nunca fez nada para ninguém, mas se a gente for olhar o nosso passado, pessoal, nosso passado é complicado. De todos nós, o passado é complicado, porque nós sempre fomos piores do que nós somos hoje, né? Então, não é fácil, tá? Todos nós temos os nossos obsessores, os nossos inimigos do passado, todos nós temos, né? Certo? O Jo Bonasa aqui colocou, eu estava muito revoltada, a Jo, né? Eu estava muito revoltada com algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas depois que comecei a acompanhar as lives e a me aprofundar mais sobre o Espiritismo, estou tendo paz e tendo mais calma para lidar com certas coisas em minha vida. Que legal, Jo. Que bom. Isso demonstra o poder da doutrina espírita, do conhecimento espírita, realmente de nos transformar, né? Da importância do entendimento, da compreensão, do perdão, né? Muita coisa realmente vai mudando o nosso interior, né? Legal o seu testemunho aí, viu? Ok. A joia. Vamos lá, né? Ok. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, pessoal. Tá, ok. O doutrinador não a contrariou quanto ao direito à justiça. Isso aqui é uma prática boa, viu? Não ficar contrariando o espírito com relação aos pretensos direitos que o espírito tem, né? E muitas vezes o espírito vem assim, uma pretensão que não é condizente com a realidade. Mas não é interessante a gente ficar contrariando o espírito. Isso não é uma estratégia boa em termos de ajudá-lo, em termos de conversar com ele, de deixá-lo falar, né? Então não é interessante. E o Raul Silva ele fez isso aqui de uma forma boa, né? O doutrinador não a contrariou quanto ao direito à justiça, né? Ele não contrariou ela, né? Mas ponderou se não seria mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina. Quem de nós estará sem mácula? Perguntou Raul. Né? Quem de nós estará sem erros, né? O problema é que a gente quer fazer frequentemente a justiça com as nossas mãos, né? E não é só em coisas graves assim. Às vezes alguém que passou no sinal, o sinal fechado, aí você já buzina, como se você quisesse você aplicar a lei, né? E às vezes a gente vai caindo numa atitude justiceira no dia a dia. E o pensamento justiceiro é o pensamento dos obsessores. Eles querem fazer justiça, né? Eles querem
ficar na cola dos encarnados, não vou deixar ele fazer isso com mais ninguém, porque ele vai ver, não sei o quê. Esse é o pensamento justiceiro, nós precisamos tomar muito cuidado, senão a gente passa a vibrar na mesma sintonia dos espíritos obsessores, porque eles têm essa atitude justiceira, né? Então alguém cometeu um erro lá, falou mal de alguma coisa, aí você vai e faz justiça, e expõe a pessoa, expõe o erro dela, expõe e tal. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque quem somos nós para adotarmos essa atitude justiceira? Né? Nós somos aqueles que erraram muito no passado, às vezes até no presente, estamos errando muito também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa atitude, né? É por isso que Jesus falou, né? Tende misericórdia, para obterdes a misericórdia do vosso Pai Celestial. Sede vós misericordiosos uns para com os outros, né? Para obterem a misericórdia do Pai. Né? Então, Deus não quer que a gente seja perfeito da noite para o dia, né? Nós não seremos perfeitos da noite para o dia, mas Deus quer que a gente pelo menos seja misericordioso uns com os outros. Por quê? Porque nós erraremos muito ainda, nós ainda teremos muitos erros, nós precisaremos da misericórdia uns dos outros, né? Diante das possibilidades de erros que todos nós temos, né? Então é algo para a gente exercitar, né? Quando a gente vai conversar com os espíritos revoltados, né? A gente tem que lembrar a recomendação dos próprios bons espíritos, né? Quando eles falam assim, ó, concorde imediatamente com o seu opositor. Concorde imediatamente com o seu opositor. Né? Quer dizer, tem alguém que fala assim, porque está errado isso aqui, não sei o quê, né? Você está fazendo tudo errado, está assim, está assado. O que os espíritos falam pra gente? É verdade. É verdade. Nossa, eu errei mesmo. Olha, tá bom, tô errado mesmo. Tá, é verdade, você tem razão. É isso mesmo, né? Concorde imediatamente com o seu opositor. Né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a pessoa diminui o ímpeto que ela estava arremessando contra nós. Ela diminui o ímpeto dela. Ela arrefece, né? Ela diminui, ela se acalma. Agora, se você fala, não, que não é nada disso, que está tudo errado, aí é que nem apagar fogo com gasolina, né? Aí a pessoa quer provar mais ainda que ela está certa e você também, aí vira aquela confusão, né? Então, concordar imediatamente com o seu opositor faz com que você apoie a emoção da pessoa. Você não está dando razão, você sabe que ela não está com razão, mas você está apoiando a emoção da pessoa. Aí ela se acalma, aí a gente tem condição talvez de chamar a razão, nem sempre, mas às vezes a gente tem condição de chamar a razão. Se não conseguir chamar a razão, pelo menos a pessoa já acalmou, o que já é um lucro, né? Já é pelo menos um ponto aí que a gente conseguiu. Mas se a gente conseguir, mas veja bem, ó, você tem razão, é verdade, tal, né? Me desculpe, tal. Mas veja por outro lado, né? Também tem isso, tal, né? Então, às vezes é possível, nem sempre é possível. Nem sempre é possível chamar a razão. Às vezes não vai ser naquela hora, não vai ser naquele lugar, às vezes só depois, num outro momento, você vai poder entrar no assunto. Às vezes até de forma indireta, nem tocando no assunto com a pessoa, mas de uma forma indireta, às vezes, né, para trabalhar melhor aquela questão, né? Então, às vezes o espírito chega lá, porque vocês estão protegendo a pessoa e aquela pessoa é um safado do passado, é um não sei o que no passado, né? Porque a pessoa, o espírito, vem lembrando do que ele sofreu e foi aquele encarnado ali que está participando com a gente, que está buscando ajuda no centro, ele que fez o mal para o espírito. Né? Então o espírito vem ali espumando de raiva e contra nós, porque nós estamos ajudando aquele que o prejudicou.
né? Então, quando a gente demonstra empatia com o espírito, fala, nossa, meu irmão, então ele que fez isso com você, nossa, nós não sabíamos. Puxa, que coisa ruim, né? Lamentável, realmente. Aí o espírito se sente compreendido, né? Ele se sente compreendido, se sente aceito na queixa dele, né? E para de nos enxergar como alguém que está contra ele. Então agora não é mais ele e nós. Agora é só nós. Olha, meu irmão, puxa vida, você foi a vítima então do passado. Eu fui a vítima, porque eu fui prejudicado então, meu irmão. Então, vamos cuidar de você então. Porque você merece ser ajudado. Você sofreu, não recebeu ajuda ainda, tal. Você está aí machucado, você está assim, está assado. Aí o espírito fala, eu tô mesmo, então vamos cuidar de você. Tal. Aí, né? O espírito aceita algumas vezes a nossa ajuda, né? E fica mais fácil da gente conseguir ampará-lo de verdade, que é o que a gente quer, né? Na verdade, não importa quem teve a razão, se foi ele, se foi o outro, quem começou, não importa, né? Lógico, na hora importa, porque a gente precisa dar razão para o espírito para poder ajudá-lo, porque ele mesmo se sabotaria, né? Então a gente precisa tranquilizá-lo para que ele aceite a ajuda, para que a gente possa ali interná-lo ali no hospital espiritual, tratar das feridas dele e tal, né? Mas é por isso que é interessante concordar, em primeiro lugar, concordar logo de imediato com o seu adversário. Essa é uma coisa que funciona, né, em qualquer lugar, na verdade, né? Ok, certo. Então vamos lá. Uhum. Então o Raul Silva, né, estava chamando aí a questão da, da bondade divina, né? Aguardar o pronunciamento da bondade divina, não querer ser o justiceiro, né? Ele estava entrando por esse caminho aí junto à mulher, né? Dizendo que há muito não fazia outra coisa senão esperar, a mulher falando, né? Que ela, há muito tempo que ela não fazia outra coisa senão esperar. Esperar o quê? A justiça divina, né? Funcionar, né? A interlocutora contou que por mais que quisesse esquecer o passado, vivia a carregar a sombra de suas recordações, como quem trazia no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Né? Vamos entender isso aqui, né? O que ela está dizendo aqui? Da dificuldade que ela está tendo em se desligar da situação, em deixar o passado passar. Ela está falando disso, né? Que por mais que ela quisesse esquecer do passado, ela estava carregando aquela sombra das recordações, né? Como quem trazia no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos, né? Então veja bem, tem muitas pessoas que falam assim, Alexandre, eu não controlo a minha mente, eu não controlo o meu sentimento, parece que é mais forte que eu, né? Então tem situações que a gente se envolve com uma tal intensidade e a gente cultiva sentimentos com uma tal intensidade que depois a gente fica preso ao próprio contexto que a gente cultivou. Entendeu? Quer dizer, é uma armadilha que a gente cria para a gente mesmo. Em que a gente se sente fraco para subtrair a nós mesmos da armadilha que nós mesmos criamos. Não sei se deu para entender, se eu me fiz claro, né? Mas vocês entendem? Então, nessas situações, muitas vezes a ajuda de fora que nos faz ver essas coisas, né? É ajuda na reunião mediúnica, é ajuda psicoterápica, é ajuda na casa espírita, é aquela conversa com aquela pessoa amiga que nos faz ver, né, o que nós temos criado para nós mesmos,
de tanto ficar cultivando, de tanto ficar fixado e repetindo a história e alimentando, aí aquilo é uma armadilha que nós vamos criando para nós mesmos, né? Quando alguém nos ajuda, quando alguém nos chacoalha, quando alguém chama a nossa atenção para que a gente acorde e entenda o que, que a gente está fazendo com a gente mesmo. São tentativas de fazer a gente sair dessa situação, né? Sair dessa situação de fixação, né? Muitas vezes a gente reage. Fala, você também não me compreende, né? Você também não compreende, você também está defendendo a pessoa, mas não se trata da pessoa, se trata de você. Ah, mas você está defendendo a pessoa. Não estou defendendo a pessoa. Eu quero que você esteja bem, né? E não é ficando fixado no passado que você vai ficar bem. Vocês entendem? Então é o que a gente está vendo aqui, né? Que essa mulher, ela ficou lá, ela cultivou com tanta intensidade que agora ela não consegue sair da teia que ela criou em torno dela, né? Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino, afirmou, prorrompendo em soluços, enquanto um homem desencarnado não longe fitava desalentado. Vocês estão entendendo? Tudo por causa dele, né? Então, assim, nós temos responsabilidade, sim. Somos responsáveis por tudo que fazemos na vida dos outros. Os outros também são responsáveis por si mesmos. Eu sou responsável por mim mesmo, né? A ação dos outros na minha vida é uma ação limitada, não é absoluta. Por mais que me façam mal, vamos dizer assim, o mais importante é como eu reajo ao mal que queiram me fazer, né? Isso é o mais importante. Então, a princípio, eu não posso transferir da responsabilidade pelos sucessos ou insucessos da minha vida para alguém. Eu não posso transferir a responsabilidade para ninguém. Por mais que alguém tenha pesado na minha vida, me influenciado de alguma forma, eu não posso transferir a responsabilidade para esse alguém, né? Porque eu sou um espírito eterno e eu venho construindo a minha vida de causas e efeitos, as ações e reações na minha existência ao longo de milênios. Vocês entendem? Então, quem eu atraio para perto de mim, quem eu afasto para longe, o que eu aceito, o que eu rejeito, tudo isso são escolhas que eu faço. A família que eu recebi nessa vida são pessoas que eu atraí para perto de mim por um motivo ou por outro. Vocês entendem? Então, não dá para a gente transferir responsabilidades e dizer aquela pessoa foi a culpada por tudo que ocorreu comigo. Geralmente, quando a gente faz isso, é porque a gente está querendo se eximir a responsabilidade sobre a nossa própria vida. Tá? Quando a gente quer se eximir da responsabilidade, a gente aponta alguém, acusa esse alguém, né? A gente não é responsável, é a pessoa que é responsável, né? Então, por mais que alguém tenha tido uma ação maléfica na nossa existência, mas essa pessoa não surgiu do acaso. São situações que a lei de causa e efeito, ação e reação, fazem que aconteçam na nossa vida conforme as nossas ações do passado, ok? Então, é só a gente entender, se vocês acharem muito complexo, é só vocês entenderem que nós somos os construtores da nossa vida. Nós somos espíritos antigos, vividos, já tivemos inúmeras milhares de encarnações e estamos tendo mais uma agora. Estamos vivendo mais uma agora. E essa agora é resultante dessas outras milhares que a gente já teve. Ok? Só a gente lembrar disso. Vamos resumir a forma mais simples, vamos dizer assim, né? É só a gente lembrar disso. E ao longo desses milhares de anos que a gente está vivendo, nós temos construído a nossa vida. Então nós temos na vida atual
o resultado de tudo que nós já fizemos, de bom e de ruim, tá? Certo? O Espiritismo é uma religião que nos coloca diante de nós mesmos, sem fugas, sem tergiversações, sem transferências. O Espiritismo coloca a criatura diante da criatura. Ah, mas é Deus que é o responsável por eu estar assim. Não, Deus é o responsável pela vida, né? Deus nos deu a vida e as leis perfeitas que regem a vida. Mas o fato de eu estar assim ou estar assado não é culpa de Deus, não. Nem de Jesus, nem dos espíritos amigos, não é culpa de ninguém. É responsabilidade minha de como eu tenho construído a minha vida. Mas também eu tenho o poder de mudar a minha vida. Aí que está a questão. Eu sou responsável, então eu posso alterar a minha existência. Através da alteração dos meus conceitos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas preferências, dos meus hábitos, das minhas emoções. Através dessa mudança, eu posso mudar de forma poderosa a minha existência. Eu tenho todos os recursos nas minhas mãos para alterar o rumo da minha existência para melhor, mesmo que eu não possa alterar a existência como um todo, né? Tem algumas linhas básicas aí que a gente não vai conseguir mudar. Mas eu posso reagir de forma diferente diante da minha existência. E posso ser muito mais feliz do que eu tenho sido. Entendeu? Então isso está acessível a todos nós. Tá? É só nós acreditarmos, buscarmos, desejarmos, né? E praticarmos isso. Tá? Certo? Deixa eu ver se eu terminei esse... Né? Então, aqui ela está dizendo, é tudo por causa dele, né? Tudo pelo malvado que me arruinou o destino, tal. Nós não sabemos por enquanto aqui como é que foi o drama vivido, nós vamos ver na sequência como é que foi o drama, né? Mas eu já adiantei para vocês, né? Quer dizer, quando a gente acusa alguém que a pessoa que é o culpado de tudo, tal, é porque nós estamos nos eximindo, né, das nossas responsabilidades. Aqueles que estão na vida espiritual, os espíritos, são seres psicológicos também. A mesma psicologia que a gente cultiva aqui na Terra é a psicologia dos espíritos. Porque os espíritos são apenas os homens que desencarnaram, tá? Então todos os mecanismos que a gente usa aqui na Terra, as fugas, tudo isso a gente vê no plano espiritual também, tá? Então, tudo que nós melhorarmos nesse sentido aqui no planeta, após a morte nós vamos colher também o resultado dessa melhora, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Então vamos dar uma paradinha, né? Nós já estamos na hora, né? E aí semana que vem a gente continua esse trecho aqui. Aí a gente vai ver direitinho essa história, né? Vamos entender melhor esse drama que houve, esse espírito que o André Luiz observou ao longe, né? Que ele estava observando a mulher falando lá, né? Que foi assassinada e tal. E um espírito observando de modo pesaroso, assim. Então nós vamos entender melhor, tá? Não percam, então, semana que vem, né? Terça-feira a gente vai conversar sobre isso aí, tá bom? Certo? A Simone Bárbara falou, mas que linhas básicas são estas? Simone, nós temos um corpo, né? O nosso corpo, ele veio preparado para uma vida, por exemplo, de tanto tempo. Algumas doenças podem estar previstas, já fazem parte do nosso mapa reencarnatório, né? Tem algumas linhas básicas, vamos dizer assim, que nós não temos como alterar, porque nós pedimos e foi instalado até no nosso organismo que fosse dessa forma, né? Nós podemos, às vezes, alterar o modo como vamos vivenciar certos problemas que teremos, mas que nós, às vezes, teremos algumas situações, e isso é particular, né? Cada um tem aquele mapa que foi estruturado
para a sua encarnação, né? Então tem algumas linhas ali que não serão alteradas, algumas questões expiatórias, né? Porque as provas a gente altera, a expiação não, né? As provas a gente ainda tem possibilidade de alterar, mas aquilo que veio como uma medida drástica já, né? Vem como expiação, aquilo não se altera, tá? Então, é isso que eu quis dizer, ok? Mas nós podemos sempre alterar o modo, poderemos sempre alterar o modo de vivenciarmos as provas, expiações, né? Isso nós sempre podemos alterar, né? Um modo de lidarmos, de entendermos e de lidarmos com certas situações, tá? Então vamos encerrar, né, fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus novamente pela oportunidade, pela presença dos amigos no plano físico e dos amigos no plano espiritual, dos necessitados em torno de nós. E que todos, Senhor, possamos sair deste estudo levando a alma mais tranquila, mais serena, mais leve, mais em paz, mais confiante na bondade e na justiça divina, de modo que não seremos nós a aplicarmos a justiça, mas deveremos sempre buscar a melhora de nós mesmos e aguardarmos que a própria vida se manifeste, dando a cada um segundo as suas obras. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, tá? Vou tentar responder depois. Quem eu não conseguir responder, aí depois eu respondo aí, escrevendo para vocês, tá bom? Então, um abração, fiquem com Deus, até a próxima.